As falas do irmão do Lula são chocantes. Ele revela que a única forma da esquerda ou do PT chegar ao poder é através da infiltração de militantes. E acrescenta ainda que o grande sonho, a utopia dele é o fim das Forças Armadas. E aí traz um questionamento: será que isso não seria uma ditadura? Será que isso não seria sobre um golpe? Não sei. Vou te mostrar o vídeo e você vai conseguir tirar suas próprias conclusões. Mas na minha humilde opinião, se a gente tivesse um país sério, a gente já teria investigações sobre isso, já que o PT está no poder e, segundo ele, o único caminho disso acontecer seria através de infiltrados. E a pergunta que fica é: quem são e onde estão? E você vai tirar suas próprias conclusões, porque tem um vídeo dele falando isso. Além disso, temos mais escândalos no INSS. Exatamente, essa fraude é uma notícia sem fim, sempre vem mais envolvidos e novos personagens, e cada vez o governo se lameja mais com a sujeira que ele estava fazendo nos últimos anos em cima de idosos e pessoas que não conseguem trabalhar porque são deficientes. Exatamente, esse é o nível da corrupção no INSS. Dito isso, vamos começar, mas se você gosta de ficar sempre informado com notícias relevantes, se inscreva no canal, curta o vídeo para esse vídeo alcançar o máximo de brasileiros possíveis, porque a gente precisa ganhar a guerra de 2026. 2026 não vai ser uma eleição comum, vai ser a definição: ou o Brasil vai para o lado da liberdade ou vai para o lado da ditadura. Ou seja, a gente precisa levar informação para os brasileiros, porque essa é a única forma da gente vencer. Dito isso, vamos começar. Nunes Marques defende redução de penas do dia 8 de janeiro. Floriano, essa vai ser a grande virada? Não, mas é mais um ministro se posicionando parcialmente a favor da anistia, porque ele não falou anistia, mas já falou em redução de pena. E lembrando que os presos do 8 de janeiro já estão presos há 2 anos, ou seja, se você conseguir uma pena abaixo de 2 anos, eles já são liberados automaticamente. E temos também o Collor envolvido com uma afiliada da TV Globo para receber propina. Isso é o que diz a justiça. E aumenta a manutenção da cadeia e da prisão do Collor, que já está em 8 anos. E lembrando que o Nunes Marques votou contra. Ele votou para soltar o Collor. Felizmente, nessa parte, eu sou contra o Nunes Marques. Ele tem que votar agora para prender os outros que conseguiram fugir da Lava Jato e não para soltar o cara que foi comprovadamente ladrão. Na minha humilde opinião, não, segundo a opinião da Polícia Federal. Dito isso, a fraude do INSS aumenta ainda mais. Fraude no INSS escancara a indiferença do governo com a corrupção. Alguém duvidava que esse governo era indiferente com a corrupção? Só que agora apareceu mais alguns fatores. Olha que interessante esse comentário do Mourão. Se de fato o ministro Carlos Lupe tinha conhecimento dos desvios de INSS, trata-se de um caso claro de omissão, e fica configurado a sua plena responsabilidade. Se após tudo isso o presidente Lula o mantém no cargo, é igualmente omisso e responsável, configurando crime de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal. Ou seja, conclusão do Mourão, tem que prender Lula, e eu concordo. Também temos aqui um comentário do Vinícius Corrim, mostrando que a direita tem um tratamento óbvio em relação à esquerda, ou seja, é um tratamento diferente perante a justiça. Olha que interessante. INSS ignorou 6 alertas sobre fraude, diz Polícia Federal. Ou seja, ele recebeu 6 alertas e foi ignorado, mas quando o Sóstenes deu um comentário, imediatamente o Dino apareceu e deu para ele 48 horas para responder. Logo, fica óbvio esse tratamento diferenciado. E agora apareceu um novo personagem para deixar tudo ainda mais sujo, mais contaminado e se você sentir mais nojo ainda desse governo. Entidade-alvo da Polícia Federal, por fraude no INSS, contratou filho de Lewandowski. Exatamente, o nosso ministro da Justiça está indiretamente envolvido. Uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por envolvimento bilionário no esquema de fraude por descontos sobre aposentadorias do Instituto Nacional de Seguro INSS contratou o escritório do filho do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski,
4 meses antes da operação. Essa parte aqui que me traz algum gatilho. Por quê? Eu já falei pra vocês que eu imagino, eu especulo que tem alguém chancelando. Existe alguma mão oculta ali fazendo que esses policiais, a Polícia Federal, que os investigadores consigam avançar sem sair do setor, sem ser trocado, sem ser perseguido ou até liquidado. E aqui vem mais um ponto. Como que esses caras sabiam antes? E se eles sabiam antes, por que eles não pararam, já que eles estavam com muito dinheiro, recebendo valores exorbitantes, como eu vou mostrar para vocês aqui, e mesmo assim eles não conseguiram parar. Ou seja, deve ter uma mão ainda mais forte nesse jogo que justifica esse prolongamento dessa operação até chegar realmente aos reais envolvidos. Ou seja, temos que ficar atento para saber quem é esse indivíduo. Quem é o personagem da política que tem essa força e ganharia para fazer? Obviamente que eu estou sendo cético e não estou acreditando em milagres. Espero que seja um milagre, que seria melhor ainda, porque se tiver alguém, esse alguém vai cobrar o preço em algum momento. Dito isso, em 2 de dezembro de 2024, o Centro de Estudos, ou CEBAP, acertou a contratação do escritório do Henrique Lewandowski e de outras 2 bancadas de advocacia com o objetivo de representar institucionalmente a associação, junto com os órgãos federais, de forma a assegurar a manutenção do ACT, que é Acordo de Cooperação Técnica, que é o convênio com o INSS que permite os descontos da mensalidade associativa dos aposentados e pensionistas. O que aconteceu aqui na minha humilde concepção? Tem 2 interpretações. Primeira interpretação, eles chegaram com a informação que estava tendo uma investigação, mas eles não acreditavam que era nesse tamanho que chegou agora. E aí eles simplesmente quiseram pegar um escritório para dar uma respaldada e alguém ligado a alguém para dar uma segurada. Se for perder esse ACT, não ser os deles, mas de outros, perfeito? Provavelmente essa foi a estratégia. Ou simplesmente eles contrataram já para se respaldar, tentaram apertar para parar o negócio com a sua influência no governo, não conseguiram, explodiu e agora eles estão sentando na bucha. Sentando entre aspas, que não aconteceu nada até agora, sendo sincero, ninguém foi preso, simplesmente foi preso R$1 bilhão, mas eles roubaram 6, então ainda tem 5 aí para eles viverem e eu acho que dá para todo mundo viver muito bem com 5 bilhões. Entre os órgãos listados no contrato está a Secretaria Nacional do Consumidor, pasta vinculada ao ministério comandado por Lewandowski, assim como a própria federal. Ou seja, fica realmente aí, ele não está envolvido, ele não tem nada a ver. Foi o que o Lewandowski respondeu, não tem nada a ver, não estamos associados, e basicamente o filho dele falou, não, mas isso não tem nada a ver com a operação, a gente não vai representar ele na esfera criminal. Exato, por isso que eu acho que talvez possa ter sido um erro de cálculo do sindicato. Mas olha como que esse negócio de sindicato é um bom negócio, tá? No final de 2022, eles foram cadastrados. Em dezembro de 2022, eles foram cadastrados ainda no governo Bolsonaro. Entre aspas, que quando o Bolsonaro perdeu mesmo, o Lula já assumiu praticamente em dezembro. Mas tudo bem. Dito isso, eles conseguiram fazer o acordo com o INSS em dezembro de 22. No primeiro mês, eles faturaram 388 mil. E eles estavam faturando agora 9,9 milhões por mês. Entendeu? No primeiro mês, 300 mil e no último mês, 9,9 milhões. Você tem noção disso? Como que esse crescimento é um negócio muito próspero do negócio de ter sindicato, vamos ser sinceros, vamos dizer a verdade aqui. Dito isso, agora as coisas não pararam ainda, tá? Porque agora teve uma bomba, que é a Polícia Federal investigando a Polícia Federal, porque a Polícia Federal ajudou a manutenção, o translado do dinheiro, pelo que parece, ajudou a manutenção de toda essa corrupção. Amigos, foram 6 bilhões, todo mundo recebeu dinheiro, muita gente recebeu dinheiro. E por isso que eu reforço a minha teoria, tem que ter alguma mão forte, com algum benefício oculto que a gente desconhece, segurando a operação. Se não tiver, não faz sentido. Mas dito isso, o que vai falar aqui que eu vou mostrar para vocês? É simplesmente a Polícia Federal deu uma assessoria para eles conseguirem movimentar esse dinheiro. Porque imagina, você tem que transferir 100, 200, 300 bilhões, 1 bilhão. E você tem que pagar todo mundo dessa cadeia. Porque todo mundo quer receber a sua parcela para não dar com a língua nos dentes, né? Obviamente. Logo, é um valor muito grande. E só para vocês terem noção, eles roubaram 6 bilhões de reais. 1 bilhão de reais é a sua geladeira, se ela tiver em torno de 300 litros, são 65 geladeiras igual a sua, cheias de dinheiro em notas de 50. Entendeu? É muito dinheiro para transacionar. E aí eles passavam, na verdade eu vou deixar vocês verem a matéria, presta atenção. Interessante. Ele mostra que imagens do circuito de segurança acabam revelando que um policial federal deu carona em viatura a investigados. Isso permite a gente intuir que a Polícia Federal eventualmente sabia do esquema?
Uribe, essas imagens são do aeroporto de Congonhas, de novembro do ano passado, quando esse policial federal começou a ser investigado pela própria Polícia Federal e também pela CGU. Essas imagens que a gente já pode até rodar mostram esse policial federal recebendo o procurador-geral dentro do INSS, que é o Virgílio Antônio Ribeiro, e o empresário Danilo Trento, que ele foi alvo também da operação da semana passada e foram afastados do cargo por determinação da Justiça. Ele levando esses dois investigados, que já eram investigados, o policial também já era investigado, dando uma carona dentro da viatura da Polícia Federal até uma área restrita dentro do aeroporto para eles embarcarem para um jatinho particular em uma viagem para Curitiba. Essas viagens começaram a ser monitoradas pela Polícia Federal e agora a PF quer saber, por isso que pediu as buscas e cumpriu essas buscas contra esse policial federal, que é da própria instituição, para saber o nível de participação dele nesse esquema que está sendo apontado pela Polícia Federal. A PF deixa claro que está investigando ele, que ele teria ajudado com o seu cargo de policial federal, que tem acesso ali à área restrita do aeroporto, para que essas pessoas investigadas tivessem um trânsito livre dentro do aeroporto sem serem fiscalizados ou possivelmente entrar e sair com dinheiro sem passar por revista. Porém, a PF diz que precisa esclarecer melhor essa participação desse agente da Polícia Federal e por isso que pediu essas buscas que foram cumpridas com determinação judicial na semana passada contra esse agente. Tem até um trecho do ministro Ricardo Lewandowski que falou pra gente na semana passada dizendo que a PF está cortando na própria carne. A PF está dizendo. Acho que é bastante interessante. Ou seja, para eles fazerem os pagamentos e as transações milionárias, eles precisavam transportar o dinheiro. Mas imagina você passando na Polícia Federal com 2 malas, com 200, 300 milhões ou com 10, 20 milhões. Você tem que explicar. Logo, se a Polícia Federal passa com você, você não precisa dar muitas explicações. E é isso que acontecia. E agora a gente tem que ver como vai evoluir essa investigação e se ela não vai ser liquidada antes, como, por exemplo, o projeto da Lava Jato. Dito isso, temos aqui o Sóstenes sobre a intimação de Dino, porque o Sóstenes teve 48 horas para responder, diferente do INSS, que fez um monte de bosta e nunca que teve 48 horas para responder, nem o Carlos Lupe teve 48 horas para responder nada, mas uma opinião, um ponto de vista, um comentário de um parlamentar, com certeza tem que ter resposta. Logo ele fala, tenho imunidade parlamentar. Sóstenes, sinto te dizer, mas você não faz parte do espectro político que tem imunidade parlamentar. Você pode olhar nas prisões brasileiras que tem alguns personagens ali que você pensa, ele não teria imunidade parlamentar? Então, exatamente. Então, minha sugestão é, tome cuidado. Cuidado com a fé, porque às vezes a fé pode te trair. Espero que não, mas pode acontecer. E agora vamos para o caso e as falas do irmão do Lula. PT infiltrou militantes em instituições públicas para chegar ao poder, admite irmão do Lula. E eu vou colocar para vocês aqui o vídeo na íntegra e depois eu vou ler essa matéria, tá bom? Mas vamos começar a ouvir exatamente o que o brother do Lula falou. Presta atenção. O PT, não é que o PT ou qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programação, programar um pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro das órgãos públicos. É juiz, é promotor, procurador, essas coisas, dentro dos militares também. E a gente, para que serve Força Armada? Eu defendo um regime que um dia não vai ter Força Armada, não vai ter nada. Agora, esse sonho para milhar para frente, porque o chamado comunismo, ele não existe, não vai existir com facilidade, ele existe. O setor tribal, mais tribo indígena que não tem chefe. E a produção é lá entre eles e tal. Não podemos chegar a essa sociedade sonhada, nessa utopia, é muito difícil chegar lá, mas melhorando ela, a sociedade, nós podemos melhorar. Eu acho que pode. Então você tem que ter essas pessoas que se conversam disso. Nós não podemos ter um pessoal altamente conservador, estúpido, ignorante, que não... Rapaz, é importante. Hoje está acontecendo no planeta Terra, hoje. A estratégia dele é evoluir a sociedade para a gente voltar a viver como uma tribo, um sistema tribal, que foi aonde, segundo ele, deu certo ali o socialismo. Ou seja, é uma alucinação completa, mas dentro das falas dele tem algumas coisas interessantes,
infiltrar militantes entre juízes, promotores, e o sonho dele é acabar com as Forças Armadas. Isso é normal? Isso não vai ter gente falando que é golpe, que é alguma grande estratégia para derrubar a sociedade? Porque ele falou exatamente que o sonho dele é derrubar a sociedade e virar um tribo. Pelo que eu interpretei, foi isso, pelo menos. E aqui tem umas coisas que eu achei interessante nessa matéria, tá bom? No centro do escândalo que envolve o desvio bilionário do INSS, José Ferreira da Silva, Frei Chico, revelou à revista Fórum a estratégia usada pelo PT para chegar ao poder. O irmão do presidente, Luiz Lula, Frei Chico, disse que PT emplacou juízes, promotores, procuradores, militares durante os seus mandatos. Se não fizer isso, não vai mudar, afirmou o irmão do Lula em entrevista publicada no dia 29 de agosto do ano passado, ao acrescentar que essa infiltração nas instituições públicas ocorreu sem alarde. Ou seja, ele falou como que aconteceu, ele falou como o Lula chegou até aqui, como o Lula é presidente. E ninguém falou nada, isso já aconteceu ano passado e ninguém disse nada. Foi ano passado? Deixa eu ver. Dia 29 do ano passado, exatamente. E ninguém falou nada, não teve Polícia Federal investigando o golpe, não teve nada. O Brasil tá vendido, infelizmente. Mas vamos continuar aqui a matéria que tem mais pontos importantes. Frei Chico disse também que defende a extinção das Forças Armadas do Brasil. É um sonho daqui para frente porque o chamado comunismo não existirá com facilidade, observou. Poder chegar a essa sociedade sonhada e essa utopia precisa ter pessoas que conversam sobre isso. Não podemos ter esse pessoal altamente conservador, estúpido e ignorante. Ou seja, é bem complexo e temos que lembrar que ele está no meio de uma... Ele não, vamos ser sinceros aqui, que eu não quero ser processado também. Ó. Recentemente, o Sindanip tornou-se um dos alvos da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. A ação investiga um esquema de descontos indevidos em benefício do INSS de 2019 a 2024. O prejuízo estimado é de 6,3 bilhões. E o Frei Chico é vice-presidente desse sindicato. E ele, em resposta, disse: Frei Chico declarou estar tranquilo e afirmou esperar que a PF investigue todas as irregularidades no INSS. É claro que ele tá tranquilo, ele infiltrou todo mundo, pô. Eu que não posso estar tranquilo, pô. Aquele que infiltrou. Dito isso, pessoal, a situação do Brasil é muito complexa, mas não podemos perder a esperança. Em 2026 tem tudo pra gente ganhar essa guerra. Então compartilhe esse vídeo pra gente informar a população, porque com informação eu tenho certeza que ninguém vota no PT em 2026 e as pesquisas têm indicado isso. Então se você gosta de ficar sempre informado, lembre de se inscrever e até o próximo vídeo. Um abraço!